Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui nossa gravação, nosso 10º dia de aula, a segunda parte. Nossas aulas estão sendo gravadas. Estamos trabalhando aqui sobre o livro-texto. A Igreja do século XX, a história que não foi contada, de John Walker. Vamos lá, vamos ler mais um pouquinho. Página 148, lê para nós agora, Júnior, esse breve resumo histórico. Lê aqui o primeiro e o segundo parágrafo para nós. Na página 148, logo depois do título, né? Por favor. A China é a civilização mais antiga do mundo, com sua longa e turbulenta história, que abrange 50 séculos, tem alcançado êxito e realização, mas também tem mergulhado nas profundezas da derrota e da humilhação. Foi a China, com seu grande amor pela aprendizagem e pelo estudo, que inventou o papel em 105 depois de Cristo. O primeiro dicionário com 10.000 caracteres, por volta de 1000 depois de Cristo. Por volta de 1000 depois de Cristo, inventou a pólvora, usada no princípio para fazer bombinhas a fim de espantar maus espíritos. A palavra China significa país central. E para o pensamento chinês, seu país é o centro do mundo. Além de suas fronteiras, estão as raças inferiores. Esse orgulho nacional centralizado em si mesma levou-a a desdenhar tudo o que acontecia no mundo em termos de desenvolvimento. Rejeitava qualquer tentativa de intercâmbio comercial com outros países, pois, segundo o seu pensamento, a China tinha tudo e não precisava de nada. Isso a tornou um país fechado até o início do século XIX. Todavia, esse isolamento seria quebrado à força, deixando envergonhada e humilhada aquela orgulhosa e culta nação. Nesse sentido, os poderes ocidentais, especialmente a Grã-Bretanha, devem assumir a principal responsabilidade. Nesta época, foram lançadas sementes que germinariam depois, resultando no surgimento e triunfo do marxismo chinês. Joia. Até aí, depois você lê outro parágrafo. Deixa eu fazer um comentário aqui, irmãos. Eu gosto muito de acompanhar o professor Roque, que ele fala muito sobre geopolítica, assim como outros geopolíticos. E uma coisa que eles falam bastante sobre a China, e é interessante que agora a gente está fazendo esse apontamento do avivamento que teve na China, ou pelo menos do evangelismo, né? Esse movimento de evangelização na China, que em virtude de toda a revolução que houve na China, principalmente essa revolução baseada no que se diz respeito ao comunismo, mas é interessante que quando os comentaristas estudiosos estão falando da China, eles têm uma visão de mundo muito diferente da nossa. Para vocês terem uma ideia, talvez vocês vão lembrar de que alguns anos atrás, assim como o Brasil passou por aquele boom de crescimento por causa das commodities, depois ali dos anos 2000, 2001 até 2010, a China ela fez algo que eles estão colhendo um fruto muito grande hoje, porque nesses últimos 30 anos, a China investiu demais em educação. Demais. Então, olha só que interessante. Eu sei que lá eles têm problemas seríssimos também, tem uma pobreza muito grande, tem essa questão de ser uma democracia somente de nome, mas ela é uma autocracia. Mas é muito complicado quando a gente fala de China, porque gerenciar uma quantidade de pessoas que a gente não tem noção. Então, assim, como eles são considerados essa civilização que já existe há séculos ou milênios, então eles têm uma maneira de lidar que eles olham, por exemplo, com isso que aconteceu no século XIX, onde, de fato, a Grã-Bretanha e o Ocidente dominaram parte da China. No primeiro momento foi uma derrota. Mas, segundo os especialistas, sabe como que os chineses viram aquilo? Os chineses viram aquilo da seguinte forma: já já nós vamos voltar a dominar sobre eles. O já já da China já já daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Porque é como se, por exemplo, eles se permitissem, né? Eu estou falando aqui, é claro que isso seria o pensamento. Como? Paciência. Exatamente. Eles governam pela paciência. Eles têm uma gestão baseada no tempo. Eles não olham, por exemplo, uma tomada de decisão agora. Eles estão olhando daqui a 30 anos futuro.
40 anos futuro. Então, de fato, esse orgulho que eles tinham, e aqui, diga-se de passagem, né, irmãos, quando a gente acompanha um pouco a cultura, tem o lado da miséria, tem o lado da exploração, tem, mas você conseguir unificar várias dinastias ou vários grupos debaixo de um mesmo chapéu durante séculos, isso é uma façanha que poucos na história da humanidade conseguiram. Então, a gente tem que olhar para eles com certo respeito, porque, em meio a tudo, eles é uma civilização milenar. Podem ver que, não sei se vocês conhecem, aquele clássico Sun Tzu, da Arte da Guerra, o general chinês, aquela literatura foi escondida durante séculos pelos chineses. Aquela literatura de Sun Tzu era propriedade chinesa que somente era compartilhado entre eles, eles não davam aquilo para ninguém. Império. Porque era uma maneira deles preservarem o seu império, de eles terem ali as suas estratégias para contra-atacar os outros. Então, assim, quando a gente olha, é uma civilização admirável. É claro, como tudo, como todos os povos têm os seus defeitos, nós hoje vemos, né, esse lado que nos deixa muito apreensivo com relação à dominação, mas, ao mesmo tempo, quando a gente pensa assim como povo, né, como civilização, como progresso, eles têm também uma história muito interessante. Podem ver que o que unificou o povo judeu é a sua tradição religiosa. E o que unificou a China é essa preservação na sua história. Eles conservam, né, de uma forma ou de outra, mesmo dentro das suas etnias, eles conservam ainda muita coisa já milenar, né, entre eles. E, irmãos, recentemente pode ver que até mesmo nós aqui do Ocidente temos, vamos dizer assim, tido bastante contato com a medicina oriental, a medicina chinesa. Não sei se vocês sabem, até hoje na China, muito das farmácias chinesas são literalmente prateleiras com ervas, né? Você precisa fazer um remédio, você vai lá na farmácia, você compra ervas. Então, percebam que há uma cultura milenar ali. Claro, tem muita pobreza, muita exploração, a maneira que os líderes governam ali e impõem as suas regras é uma coisa muito, muito punho de ferro, né? O que acontece, por exemplo, sobre Taiwan, né? Vocês têm visto a polêmica que tem acontecido sobre Taiwan, mas para a China, Taiwan é da China, e é uma questão de tempo para eles voltarem a dominar aquela região. Mas no período imperial, eles sofreram muito. Eles viveram no período imperial, eles ficaram muito subjugados, tanto pelos japoneses, que dominaram, tanto pelos ingleses. Até Portugal fez colônia lá em alguma cidade ou nação independente, né, autônoma da China. Então, no período imperial, eles sofreram muito. Eles tiveram um avanço, um domínio, um crescimento grande depois do 1949 com o comunismo. Sim, mas é mais recentemente que eles acabam sofrendo mais. É claro, né, Júnior? Tem os altos e baixos, né? Então, mas é isso aí. Leia para nós agora esse outro parágrafo, por favor, Júnior. No início do século XIX. No início do século XIX, o ópio estava se tornando uma ameaça social na China. A droga era adquirida na Índia e na Turquia por meio de contrabando. Seguindo o reprovável exemplo de Portugal, a Grã-Bretanha, a poderosa West India Trade Company, e com o consentimento do governo britânico, envolveu-se no contrabando para custear a compra de chá e seda da China, já que ela se recusava a comprar produtos manufaturados na Inglaterra, e se encontrava no auge da Revolução Industrial. Alarmado, o governo chinês reagiu contra o abominável tráfico que trazia tanta miséria ao seu povo, o que resultou nas duas guerras do ópio, em 1852 e 1856. Ao ser derrotada, a China foi obrigada a entregar aos britânicos a ilha de Hong Kong e outras terras ao redor, e a permitir a residência do estrangeiro ali, com o propósito de promover o comércio e outras atividades
legítimas. Esse foi o começo da violação da China pelo Ocidente. Sim. Então, assim, como a gente mencionou, né, no século XIX, há uma mudança na chave. Agora, irmãos, deixa eu fazer outro comentário aqui, bem pertinente a esse momento histórico que a gente vive. Eu gosto muito de estar acompanhando, como eu mencionei para vocês, essa questão geopolítica. Podem ver que nós, que acabamos vivendo o nosso dia a dia, nós não nos apercebemos a certas coisas. Mas quando a gente pensa de uma forma um pouco maior, um pouco mais ampla, e principalmente quando a gente começa a ter olhos geopolíticos, olha que interessante. Vocês já notaram que aqui nós temos a Guiana Francesa, a norte do nosso país? Sim. Temos a Guiana, também a outra Guiana, que inclusive está até passando ali por problema ali de Esequibo com a Venezuela, que era dominada também por quem? Pelos ingleses. Sim. Nós temos também aqui, logo depois da Argentina, nós temos aquilo que conhecemos como Ilhas Malvinas. Nós temos os Estados Unidos que também, de uma forma ou de outra, eles querem, porque querem a independência de Taiwan e querem, vamos dizer assim, são os maiores financiadores e patrocinadores dessa independência. Mas perceba que os Estados Unidos, aqui eu estou fazendo uma crítica política, tá, irmãos, e geopolítica. Os Estados Unidos, eles têm ali em Taiwan, que acaba sendo praticamente, se eles hipoteticamente, né, ali se torna independente e se principalmente já é um centro militar americano, mas eles estão no nariz da China, né? Literalmente, eles estão no nariz da China. Por isso que a China ela não quer de forma nenhuma a independência de Taiwan. Porque, autônoma, né? Hã? Autônoma, Taiwan é autônoma. Ela é autônoma, mas para a China não é, né? A Só China que, se você são analisar, os chineses rebeldes, né? só que se analisar, ela passou por várias mãos, Portugal, o britânico, mas a Taiwan, eu estava lendo um corte histórico, o maior PIB entre os países capitalistas do mundo era Taiwan. É um país que é autônomo, né? Entre aspas, pertence à China, mas eles querem se ver longe da China porque não depende da China. É um dos maiores PIB que tem e democrático a Taiwan. Eu li um corte maravilhoso sobre Taiwan. Exato, então, e agora, por outro lado, Júlio, quando a gente também pesquisa, eles têm um comércio grandíssimo com a China, eles querem essa independência, é claro, porque a nova geração que foi criada, diferente daquela que se rebelou, né, aquela que mudou para lá para viver, né, são vários acontecimentos, mas eles não têm aqueles traços e aquela história dos seus antepassados, né? Porque uma nova geração cresceu ali em Taiwan, totalmente diferente da China, ali dentro do país propriamente dito da China. Então, para eles é muito viável a independência e, como eu disse, para os Estados Unidos é muito conveniente, porque os Estados Unidos têm ali Taiwan como uma base, tem a Coreia do Sul como outra base e tem o Japão como outra base. Percebe, irmãos? O mundo sempre foi articulado. A visão panorâmica do mundo nunca foi uma visão ingênua. A gente não quer tal lugar. Não, eles querem tais lugares, porque há um interesse, se não agora, para as próximas gerações, para as próximas décadas, para o próximo século. Então, quando a gente olha, né, o cenário mundial geopolítico, por exemplo, é que nem a Inglaterra jamais vai abandonar as Malvinas para os argentinos, porque tem interesses geopolíticos, há interesses com relação dos mais variados. É como você disse, antigamente, o Ocidente, com as navegações, com as conquistas, com a burguesia, eles realmente conquistaram muitos lugares. Mas por que eles não se mantiveram na China, não se mantiveram na Índia? Porque tudo isso custa muito dinheiro. E, ao mesmo tempo, você tem que continuar ali explorando essa matéria-prima daquele povo, tem que valer a pena. Ou seja, é muito difícil quando a gente fala de uma forma maior, né? Olhar assim na história, fazer alguns cortes. Quando a gente começa a pensar de forma geopolítica, está tudo montado, né, irmãos? Nada acontece à toa, né?
Então, assim, é bem interessante a gente ter um senso crítico bem aguçado sobre essas questões, mas, ao mesmo tempo, agora voltando para o nosso tema, nossa proposta é a evangelização, é entrar nesses países, é pregar o evangelho, é ganhar vida evangelhos nesses países. No entanto, a gente não pode perder de vista isso, porque por que eu estou falando isso, irmãos? Se coloque no lugar de qualquer um desses, eles olham duvidando da gente. É normal. Eles não veem que nós temos uma boa intenção espiritual, eles acham que a gente já vai querer dominar aquele lugar, levando ali a nossa cultura, levando ali a nossa política, a nossa influência, para a gente conquistar aquele povo, para a gente anular aquela história, né? Eu sei que muitas dessas coisas acontecem, e acontece mesmo, há muitos grupos que vão em nome de uma religião, mas o intuito deles é a conquista política daquela terra, daquele espaço, mas a gente tem que saber que aqueles lugares, eles têm certos preconceitos mesmo, né? E isso acontece, a gente não pode aqui ser ingênuo de saber que isso vai acontecer, né, irmãos? Isso vai acontecer. A falta de liberdade, que você pode ir na reunião e você pregar o evangelho de liberdade. O povo Taiwan não quer a intervenção da China. Você vai cercear a sua liberdade, o governo vai dizer o que você deve fazer, o que quer fazer, permissão do Estado, você na sua privacidade. Isso é o Estado comunista, então o povo de Taiwan está certo. Um amigo meu que estudava comigo, ele era de lá, os pais dele eram de lá de Mogi. Outros tios dele lá em Taiwan. Ele é da igreja presbiteriana, então ele comentava muito comigo. Falava, não, a gente quer Taiwan seja capitalista, porque nós temos liberdade. Não quer que e a questão capital, desenvolvimento econômico, vai muito bem. Porque você Não, vai ter um Taiwan, governo chinês onde que você vai ser dominado, onde a pessoa não pode se manifestar, não pode ter a sua liberdade, vai ser ceada do seu direito de liberdade. Então, o povo está bem, não quer, vive tranquilamente sem a sim, China. sim, sim. Mas, assim, agora, sem entrar nos méritos dos prós, dos contras, e é óbvio que a liberdade, a gente sempre vai ser favorável à liberdade, né, Júnior? Mas, assim, qual é o olhar de Xi Jinping? Ele sabe que Taiwan é deles e eles não abrem mão. Então, eles olham, como o pastor Johnny mencionou há pouco, eles olham com paciência. Eles não têm pressa. Se eles precisarem tomar uma decisão daqui a 50 anos, eles tomam. Um outro amigo meu disse uma coisa muito interessante, que os chineses, possivelmente, eles não vão querer fazer algo mais sério agora, porque eles estão num momento bem decisivo da história. Hoje, uma guerra, os chineses perdem muito, então, possivelmente, a China ela vai fazer de tudo para não entrar numa guerra. Porque esses crescimentos desses últimos 30 anos foram uma curva muito grande para eles, e isso pode comprometê-los, diferente dos Estados Unidos, né? Então, assim, são assuntos para outro tema, né? Vamos ler agora só mais esse parágrafo, Júlio, o outro aspecto lamentável, por favor, para a gente ir para outro tópico. O aspecto lamentável foi que os primeiros missionários protestantes chegaram à China procediam da mesma nação que apoiava o consumo da Grã-Bretanha. Principalmente através da intermediação de East India Company, os missionários ocidentais conseguiram, a princípio, entrar no país. Assim, para muitos chineses, os diabos estrangeiros, os ocidentais, a alma estrangeira, como chamava o ópio, e a religião estrangeira era a mesma coisa. Né? Na cabeça deles era tudo a mesma coisa, já que por meio daquela empresa eles conseguiram entrar lá. Irmãos, deixa eu fazer uma crítica aqui ao Ocidente. Mesmo com toda a liberdade que a gente também tem muitos defeitos, a gente tem muita coisa. Por isso que a nossa oração por avivamento também é conosco, né? Pode ver, a gente vive no meio de uma liberdade tão grande, mas ao mesmo tempo, tanto nós brasileiros como América Latina, América, Europa, o quanto o nosso povo se afundou no pecado. Então, isso também é uma coisa que a gente tem que pensar, porque a gente acaba deixando uma mensagem muito ruim para qualquer civilização. Era o que acontecia nos dias de Gandhi, lá na Índia, em que os ingleses dominavam a punho de ferro, e Gandhi, sendo hindu, fazendo as suas passeatas pacíficas, e os ingleses batendo nele, né? Então, como que nós
cristãos, né, no caso os ingleses cristãos, deixavam uma mensagem de Cristo. Então, assim, percebam que quando o nosso cristianismo ele é mais nominal do que, de fato, prático, a gente deixa uma mensagem muito negativa, né? Então, temos agora aqui, logo no capítulo a seguir, o mover de Deus e a revolução cultural, né? O autor vai trabalhar bastante esse momento, que foi um momento de muita opressão. E na página 153 temos limpando o terreno. Uma coisa bem interessante que acontece aqui, que a gente vê, né? Sobre essa questão, e isso é o que se repete em qualquer movimento, como aconteceu na Rússia, como aconteceu em Cuba, como aconteceu na Coreia, quando temos esse confronto político, como aconteceu na história da igreja primitiva, com a perseguição dos imperadores, há um fato, vai se destacando a igreja falsa da igreja verdadeira. Vai sobrando e vai sendo limpo, né? Por isso que, irmãos, eu sei que a gente não quer sofrer, nós não queremos ter, assim, um cristianismo que sofra, né? É melhor termos liberdade, termos esse momento aqui do que, de repente, entrar aí soldados nas nossas casas, nos levar preso, mas se caso tudo isso fugir dos nossos controles, Deus é o Senhor da história e que o Senhor nos ajude a sermos fiéis. Só isso, né? Porque depois dessa revolução cultural que acontece lá na China, Deus também vai levantando seus eleitos, como foi na escola dos profetas com Elias, Eliseu, lá na tribo do norte, em Israel, como foi também na tribo do sul, em Judá, levantando os profetas fiéis, mesmo mediante reis e sacerdotes corruptos, a igreja falsa da igreja verdadeira vai se distinguindo. Então, vamos ler um pouquinho agora da página 155. Leia para nós, Pastor Johnny, por gentileza. Página 155. A igreja falsa e a igreja verdadeira. Agora, há dois tipos de igreja na China. A igreja oficial, controlada pelo governo, com aparente liberdade religiosa, e as igrejas independentes nos lares, onde tem ocorrido o avivamento. A igreja oficial tem seus lugares de culto nos prédios reabertos para reuniões com permissão do Departamento de Assuntos Religiosos. Ela opera sob a vigilância do movimento das três autonomias, apesar de gozar de certa independência. Embora tenha liberdade para escolher seus próprios pregadores e administrar suas finanças, os líderes devem frequentar as aulas de doutrinação do movimento para estar cientes das diretrizes do partido. Dá uma pausa até aí, pastor. O nosso querido reverendo Hernandes Dias Lopes falando um pouco sobre aquele período da igreja que os imperadores romanos perseguiam os nossos irmãos da igreja primitiva. Depois de Constantino, quando passa o cristianismo ser religião oficial do Império Romano, ele fala uma frase muito interessante, que até Constantino, para se entrar para a igreja, o pré-requisito era conversão, era novo nascimento, era regeneração. E depois de Constantino, para se pertencer a uma igreja já era uma questão mais política, fazia parte do Estado. Agora você já estava dizendo, eu pertenço a esse Estado, eu pertenço à religião oficial do Império. E ali começa o que nós aprendemos muito bem nas aulas passadas, e aqui também a gente vê isso, e a gente não só vê isso, mas a gente vê isso na história da igreja, a gente vê isso depois da Reforma Protestante ali, com os anglicanos. Irmãos, a história vai se repetindo, por isso que eu sou enfático aqui. Eu sou muito enfático com essa questão da política, com essa questão dos nossos envolvimentos, até onde a gente vai, por que vai, como vai, porque parece bobeira, mas não é bobeira, mais cedo ou mais tarde. Se nós não nos perdermos, as outras gerações futuras se perderão. O reverendo ainda Hernandes Dias Lopes, no seu material, ele comenta sobre o primeiro convite ao primeiro papado da história. E aí ele faz a menção do convite do imperador e aquele
considerado bispo, disse, não, eu não posso assumir um papel que pertence a Cristo. Cristo é o grande bispo da igreja. Logo depois dele, um outro líder religioso assumiu e se torna o primeiro papa da história. Então, assim, é bem interessante que aqui a religião oficial, ela sempre vai ter certos... Focas, né? Hã? O primeiro Papa foi Focas, né? Não entendi. O primeiro Papa foi Focas. Não deu para entender, Júnior. O primeiro Papa foi Focas. Eu não me recordo o nome agora, Júnior, de Foi, verdade. Né? foi. Então, e aí o nosso querido pastor, ele faz essa citação, isso me fez lembrar, né? Essa religião institucionalizada, que sempre vai existir, irmãos. Deixa eu falar aqui para vocês, na Rússia também, durante o comunismo, ainda sobrou os católicos ortodoxos gregos. Uma minoria, mas sobrou. Mas era totalmente também supervisionado por quem? Pelo comunismo. Ou seja, não tinha expressão nenhuma, não podia fazer muita coisa. Se fizesse, eram fechados. Então, é uma religião institucionalizada. E agora, pastor? E esse comunismo da Rússia, da Ucrânia, e essa religião ortodoxa grega, é legítimo? É só fachada? Irmão, eu não sei te dizer. Eu não sei se vocês sabem, há um rito que os católicos ortodoxos gregos, eles passam, que é um batismo, reafirmando o batismo deles. Vocês já viram? Uma reafirmação do batismo? Não. Não, depois pesquisem na internet, eles têm uma cerimônia que eles fazem esporadicamente, que é o seguinte, como lá é um país muito gelado, então, numa certa data do ano, eles têm literalmente uma piscina, um tanque batismal, eles vão literalmente, praticamente só de cueca, ou com roupas, e eles passam por aquela água gelada. É mais ou menos uma cerimônia de confirmação da sua fé. É um rito que eles praticam, mas é uma água, irmã, pensa, tá? É gelo puro. Então, para a pessoa fazer isso, ela tem que... É uma prática que há entre os católicos ortodoxos gregos, né? Eu não me lembro agora se eles têm que fazer todo ano ou se eles fazem esporadicamente, mas estou citando um pouco aqui só como acréscimo mesmo de informação para vocês. Tá bom? Continua para nós, pastor, por gentileza? Pois não. Já as igrejas nos lares, que têm experimentado um crescimento fenomenal, consideram as restrições impostas pelo movimento das 3 autonomias totalmente inaceitáveis. Tomemos como exemplo os 10 mandamentos, divulgados no início dos anos 80 pelo movimento, numa província da China. Primeiro, não organize uma igreja sem aprovação do governo. Segundo, somente clérigos escolhidos pelo governo poderão batizar as pessoas. 3. Não mantenha contatos com organizações religiosas do exterior, nem compre livros estrangeiros. 4. Não imprima nem reproduza Bíblias e outros livros religiosos sem permissão. 5. Não viaje de cidade em cidade para propagar a religião. 6. Mantenha a religião para você mesmo. 7. Não ore todo dia. Ore só aos domingos. 8. Não transmita ideias religiosas aos menores de 18 anos de idade. 9. Não cante canções religiosas aos menores de 18 anos de idade. E 10. Não solicite contribuições para promover a religião, aumentando as cargas dos crentes. Meus irmãos, 10 mandamentos dos quintos, não? O cão, né? Exatamente. Meu Deus. A gente, irmãos, quando eu fiz aqui os elogios sobre a cultura, sobre a tradição, meus irmãos, olha que história trágica logo depois da Revolução Cultural, depois do comunismo, mas assim, irmãos, não pensem em vocês que os nossos irmãos do passado também tinham facilidade ao entrar na China, porque eles tinham lá as religiões dele. A gente vai aprender em religiões comparadas, as religiões que predominam na China. Não pensem vocês que o confucionismo é algo fácil, que as tradições são algo fácil de serem rompidas. A questão das ideias que eles têm, que já se mantém por gerações, irmãos. Por exemplo, a adoração aos mortos, as práticas. Então, assim, é uma coisa muito complicada, né? O povo chinês, um outro dado, não sei se vocês sabem, mas o povo chinês, eles são muito tendenciosos aos jogos, amam jogos, jogam demais, vícios.
Eles são um povo muito trabalhador, isso é um fato. Trabalham muito, mas muito mesmo. Mas, assim, jogos de azar, vícios, é uma coisa assim que está na cultura também deles. Então, imagine você, ainda diante de tudo isso, quando você vai poder libertar o cativo, você não pode. Se você for libertar o cativo, você vai preso e é punido, né? E aqui o autor ele vai trabalhar com mais detalhes nesses capítulos. Para mim, o ponto alto do livro são esses capítulos do 11 ao 14. É o ponto alto do livro. Então, acabou com 49, quando o comunismo assumiu, eles acabaram também com toda a religião, e principalmente o confucionismo, que é uma religião milenar da China. Eles romperam com o confucionismo. é uma maneira opressiva, né, Júnior, de domínio, né? É uma coisa diabólica. Nós não temos noção do que é isso e nem imaginamos o que é isso. Mas, irmãos, só hoje, por exemplo, irmãos, vamos parar aqui por um minuto e pensar. Se a gente tivesse algum parente na China, para a gente poder falar com eles é uma dificuldade enorme. Você não pode, por exemplo, mandar um WhatsApp, é tudo passado pela peneira da China. Só para vocês terem uma ideia, eu não sei se ainda é real isso, né? Mas o TikTok, por exemplo, irmãos, sobre essa questão de internet, né? A nossa aula agora, ela com certeza está passando por uma matriz americana. Se não me engano, das 18 ou das 20 bases que interligam a internet no mundo, 18 são americanas, ou 15 são americanas. Ou seja, tudo que circula de informação passa no quintal americano para depois voltar. Literalmente é como se fosse o filtro, né? Fosse o filtro. E essas outras 5, parece que 3 é chinesa e outras 2 eu não lembro os números exatos agora, eu vi algo do tipo. E o TikTok seria mais ou menos como que toda a informação do TikTok passa pela China. Então, por que os americanos, de uma forma geral, têm tanta resistência quanto o TikTok? Tudo que acontece no TikTok vai para as centrais chinesas, não é americanas, nem europeias. Irmãos, tem muita coisa que a gente nem imagina. A gente está usando a internet, a gente nem imagina o que está acontecendo. Só para vocês terem uma ideia, na geopolítica agora, está tendo uma discussão muito grande sobre bombardeio dos satélites. Porque existem leis sobre guerras, mas as leis sobre o espaço não está muito definida. Então, por exemplo, hoje, uma das formas de você também deixar o país no escuro é você bombardear no espaço mesmo os satélites que geram toda a comunicação. Então, imaginem onde a gente está chegando, né? Então, assim, a gente está vivendo o nosso dia a dia, lutando para ganhar o nosso pão, mas, enquanto isso, tem pessoas com muito mais uma perspectiva, né, geopolítica do que a gente imagina, né? Os cuidados, as inteligências, eles estão olhando lá na frente, porque hoje só o Elon Musk, segundo os especialistas, ele é a pessoa que mais tem satélites no mundo, mais do que os Estados Unidos. O poder que o Elon Musk tem de informação por satélite é maior do que a quantidade de satélite americana, ou seja, a gente não tem noção do que está acontecendo, o que vai acontecer amanhã. Essa questão de inteligência artificial, por isso que assim a gente está vivendo um momento muito, muito curioso na história mundial. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Por isso que alguns teólogos e até especialistas dizem que daí nasce o anticristo, né? E, irmão, vai saber, né? Vai saber o que vai acontecer, né? Então, as discussões são assim, e voltando sobre essas questões, percebam, tem o lado perigoso, né, do controle, mas também tem o lado perigoso de tudo que acontece conosco, um grupo domina, né? Sabe tudo. Está na mão de um grupo de pessoas. Então, assim, é muito complicado, né? Eu prefiro a liberdade, é óbvio, né? Mas até onde vai essa liberdade, né? Então, algumas perguntas que a gente fica sem resposta. Como não é da nossa área, eu estou agora aqui só jogando algumas informações para vocês pensarem um pouco, né? Tá bom?
Querem falar um pouco sobre esses 10 mandamentos aí? Então, essas questões aí é tão intrigante, porque a questão de direito internacional, por exemplo, as águas internacionais não tem competência de quem é. Não pertence a nenhum Estado, só se você invadir uma área que pertence a outro país. Você pode ser bombardeado. Mesmo a questão aérea. Você entra no solo, pelo espaço aéreo, o outro pode passar de um país. O limite não é de ninguém. É muito complicado, né, Júnior? Né? É muito complicado. Bom, leia para nós, pastor, conclui essa parte para agora, talvez. Vamos lá. Talvez o que está acontecendo na China seja um prenúncio do que ocorrerá em todo o mundo no final dos tempos. Haverá uma igreja verdadeira e uma igreja falsa, direcionadas pela atitude de cada coração em relação ao senhorio de Cristo. O livro do Apocalipse nos mostra essas duas igrejas em sua expressão final: a noiva, ataviada para seu noivo, e a meretriz, embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. Haverá muitos verdadeiros filhos de Deus que se encontrarão junto à meretriz, assim como existem no movimento das 3 autonomias na China. Uma voz soará do céu antes do juízo: sai dela, povo meu, para que não sejas participante de seus pecados e para que não incorras em suas pragas. Essa frase é maravilhosa, esse parágrafo é maravilhoso. Ao refletir sobre essas complexidades que a gente está vivendo, esse momento tão antagônico, esse momento de tanta tensão, descansamos em Deus, sim, quando olhamos para a soberania. Mas realmente essas palavras aqui do nosso irmão Joe Walker podem ser isso mesmo. Talvez a igreja que vai desbravar esse grande avivamento vai viver momentos assim, esse momento antagônico, onde haverá uma opressão sobre o mundo, sobre todos nós, para que a gente não pregue, para que a gente não fale, para que a gente não tenha essa liberdade, né? Mas sempre haverá a diferença entre a igreja verdadeira e a igreja falsa. Lembrando, né, irmãos, que ao vermos na história da igreja, a igreja verdadeira ela sempre será triunfante, mesmo com todas as nossas falhas. Isso não quer dizer que não teremos dificuldades e nem provações. Tá bom? Aí o autor aqui ele vai trabalhar agora bastante sobre aquela questão da igreja nas casas. Uma das coisas mais lindas desse livro agora é quando ele vai trabalhar na página 161, preparados para sofrer. E aí ele vai fazer aqui várias citações de um dos maiores pastores que nós já tivemos no mundo no século passado, que é White Money. Leia para nós, Gil, por gentileza, a página 161, preparados para sofrer. O Júnior, no início da aula anterior, ele até mencionou sobre White Money. Eu sempre gostei de conhecer sobre ele, de ler um pouco sobre ele. White Money tem algumas obras, né, que se tornaram best-seller entre nós, que é a vida do cristão normal e a vida do obreiro cristão normal. Entre muitas outras obras também que ele tem, mas olha que interessante, irmãos. White Money era mais lido nos países americanos e no Ocidente do que mesmo na China. Até porque ele estava preso e sofrendo muito, então tudo que ele escrevia era compartilhado ali com muitas ressalvas entre os cristãos chineses, mas por causa da opressão, acabava não tendo aquela popularidade entre eles. Mas quando chegava um texto de White Money na China, ou melhor, nos Estados Unidos, aquilo se popularizava de uma forma tão grande. Então, assim, eu diria que White Money prefigura muito bem para nós um profeta Jeremias. Um profeta Jeremias. Um profeta Jeremias que contemporâneo, que está ali pregando, é claro que nas suas devidas proporções, é óbvio, que o profeta Jeremias estava pregando ali para o seu próprio povo, povo de Deus, e o povo de Deus não queria saber. Mas eu acredito que o profeta Jeremias, ele alcançava o coração daqueles discípulos dos profetas da tribo do norte,
Eu sei que já tinha vindo o cativeiro assírio na tribo do norte, mas aonde tinha um filho de Deus espalhado na terra, o profeta Jeremias, a mensagem dele chegava. White Mania é isso para nós, né? Porque realmente ele é algo admirável. Uma coisa que marcou muito a minha vida, na vida de White Mania, é isso. Talvez foi uma síntese da vida dele, que a vida espiritual, ela não deve ser considerada por um cristão como algo anormal. A vida espiritual e sobrenatural é o normal do cristão, né? Talvez essa não seja uma frase de White Mania, mas quando eu lembro de White Mania, eu me recordo desse princípio, de que ele foi um cristão espiritual, de que ele foi um obreiro espiritual, de que a vida espiritual e sobrenatural é algo normal para o cristão e principalmente para o obreiro. Perceba, hoje nós sofremos de um mal muito grande. Quando um irmão na nossa igreja ele é um pouco mais consagrado, só porque ele ora um pouco mais, o irmão é especial. Não, não, é o normal. É verdade. É o normal. Orar é normal, jejuar é normal, amar a Bíblia é normal, fugir do pecado é normal. Mas não, a gente vive um cristianismo tão ralo que o irmão que é um crente consagrado, ele já começa a destacar na comunidade, o pessoal já quer chamá-lo de pastor. Não, não, meus irmãos, ele é só um crente. É só um crente. Piedoso, só um crente. É normal. Então, perceba como a gente está vivendo um período caótico na nossa história. Por que eu estou falando isso? Deixa eu até fazer aqui um desabafo. Quantas são as vezes que a gente se depara com crentes que conhecem tanto a Bíblia, mas eles não são consagrados, não são piedosos, não têm temor, não têm fidelidade. Meu irmão, eu chamo isso de crente desviado, tá? Eu não tenho problema. Falou, meu irmão, tua teologia é brilhante, teu conhecimento é surpreendente, mas se a tua vida, se você não se arrepender e não voltar de novo, você vai estar duplamente condenado, você está desviado, filho. Teórico. Isso é um teórico, isso é perigoso. Então, hoje a gente está cheio de teórico. Irmãos, não se impressionem com teóricos. Teóricos, na minha opinião, eles acabam sendo peças de tropeço. Cabeça cheia e coração vazio são terríveis, entendeu? Então, eu costumo falar muito isso na igreja, irmão, não é o quanto você sabe, não é o quanto você conhece, não é quantos livros você tem, não é nem o que você fez, é como você vive. Está vivendo, está temendo a Cristo, está tendo piedade, está tendo consagração, aleluia, isso se mantém normal. Perdeu isso, perdeu tudo. Perdeu o temor, perdeu tudo. Volta para o Senhor. Isso é muito sério. A quantidade de gente que cirandeia com o pecado, vive no pecado, é terrível. E para mim, quando eu penso de White Mania, eu penso nisso. Que a vida sobrenatural é normal. Tem que ser normal. Né? Viver uma vida consagrada tem que ser normal. Agora, é claro, nosso irmão foi um exemplo, porque eu não sofri 1% do que ele sofreu, pelo amor de Deus. E ele é um exemplo para nós, né? Tá bom? Então, leia para nós, irmão Dil, por gentileza. Ok. White Mania ministrou sobre esse assunto antes que as autoridades comunistas o encerrassem na prisão por 20 anos. Deus o estava preparando para aquilo que viria, à medida que ele preparava o rebanho. Ele enfatizou fortemente que devemos ter uma mente pronta para sofrer. Há muito sofrimento que poderíamos evitar se quiséssemos, mas se queremos ser úteis na obra do Senhor, é fundamental que tomemos deliberadamente a decisão de escolher o caminho do sofrimento por causa do Senhor. Se não tivermos uma disposição de sofrer por Ele, a obra que realizaremos será muito superficial. O importante não é quanto sofrimento tenhamos de enfrentar, mas a nossa atitude em relação a isto.
Pode ser que o sofrimento não seja sua porção diária, mas você deve estar preparado para sofrer. Aleluia. Esse ponto aqui, é claro, o nosso irmão John Walker vai relatar vários testemunhos de várias irmãs que sofreram, e sofreram muito, e venceram. E, irmãos, a gente também, quando faz uma avaliação crítica de alguém que sofre, nós não podemos ser, eu diria, severos demais, porque a gente não está sofrendo, entendeu? Então, a gente tem que olhar alguém com compaixão, alguém que, no momento ali que ele está no martírio, que ele está ali sendo surrado, sendo literalmente violentado, porque, irmãos, vocês vão de convir comigo que existem torturas, pelo amor de Deus, que são assim, absurdas. Então, a gente tem que, quando a gente vê alguém que, no momento de uma tortura, fraquejou, vocês vão ver no livro pessoas que fraquejaram e depois negaram a Cristo e depois pediram perdão, voltaram à sua sobriedade, porque se nós, irmãos, numa doença, se nós, num estresse, já perdemos um pouco da nossa capacidade emocional, a nossa percepção. Quantas vezes eu, ano passado, terminando aqui o ano, eu falava para vocês, irmão, não estou bem, não estou dormindo direito. Você não fica você não está em harmonia com você mesmo. Quando você não está em harmonia com você mesmo, para você pecar, é a coisa mais fácil. Agora, imagine um irmão que está ali sofrendo 1 ano, 2, 5 anos, 10 anos, o abatimento emocional. Então, assim, existem pessoas que a gente não pode julgá-las e condená-las. Existem aqueles tolinhos que ficam vociferando que se sofressem por amor a Cristo estariam prontos e quando vem o sofrimento são primeiros a negar. São tolinhos, porque ninguém quer sofrer, ninguém é masoquista. Mas a gente, como diz White, a gente tem que estar preparado para sofrer. Não que a gente queira isso como masoquista, mas porque isso pode vir sobre nós. E aqui a gente vai ver vários episódios de pessoas que realmente sofriam, né? Leia mais só essa frase, Gil, por favor, a igreja na China. A igreja na China proclama: preparem suas mentes para sofrer. Se esperamos até ouvir o zumbido das balas ou estrondo dos explosivos, será tarde demais. Não deixe que o sofrimento ou a perseguição o surpreenda. Este é o tempo de começar o treinamento. Uma mentalidade de disciplina. Lembra que a gente falou há pouco sobre essa questão das tradições deles, das culturas deles? Sim. Que eles têm, pode ver, irmãos, as artes marciais nada mais são do que métodos de você treinar o seu corpo para quê? Para você saber lidar com o quê? Lidar com rompendo a dor, o desconforto, você tem que ter disciplina, você tem que ter hábitos bons. Então, assim, essa é uma mentalidade de disciplina. Agora, pensem vocês se a igreja brasileira começar a ter uma mensagem assim. Você acha que vai estar a igreja cheia? Entendeu? Por isso que aqui, é claro, a gente não vai antecipar isso. Mas, irmãos, que nem, por exemplo, ontem, né, quando terminamos, eu não sei se a Maísa viu no final do culto, que eu falei, né, Maísa, sobre onde está a igreja americana agora nesse desfecho, em que o mundo está a um passo de uma guerra. Onde está a igreja europeia? E aonde está a igreja brasileira? Irmãos, hoje eu falava com meu filho, o mundo está meio embebedecido nas suas tolices e vaidades. A gente está prestes a um grande acontecimento e a gente está aqui, ó, olhando no camarote. Enquanto a gente tem que estar de joelhos, clamando para que não aconteça algo pior. Podem ver que o Putin já está fazendo seus pronunciamentos, o Macron está chamando a França e fazendo um discurso sensacionalista, dizendo nós não podemos deixar
com que a Rússia domine a Europa. E já está falando que, olha onde, o que ele está querendo dizer com esse discurso? É político, irmãos. É vaidades, né? Porque, infelizmente, a Rússia acabou com o grupo Wagner dominando, inclusive, muitas frentes, inclusive na África, e por essa razão a França perdeu ali suas matrizes de energia. Ou seja, irmãos, é uma questão de poder. Eu sei que é complicado, não estou fazendo um ajuste de valor, mas numa hora como essa, é a hora de você sentar e pensar e negociar os termos de paz. E não ir para a guerra, irmãos. O mundo não está preparado para isso. E podem ver, as pessoas estão vendo esse cenário. Sabe como que eu estou notando, irmãos? É uma coisa tão maligna e tão diabólica que estão achando que isso é um filme. Isso é um filme, uma temporada. Não é filme, não é temporada, irmãos. A gente está a passos de uma catástrofe mundial. E a gente tem que orar. E aí onde eu concluí o culto, dizendo, irmãos, a gente só tem que orar. Porque é um momento de desespero, e é mesmo. Essa mentalidade aqui, de suportar o sofrimento, porque quando depois começam a tinir o barulho dos mísseis, das balas, aí já é tarde demais. Então, assim, está preparado para a perseguição, está preparado. Eu sei que é uma coisa mais para obreiro, mas a gente tem que começar a compartilhar textos como esse para muitas pessoas, né? Tá bom, meus irmãos? Eu teria muita coisa aqui para... Os textos aqui que falam sobre as perseguições, os testemunhos aqui são maravilhosos. Não vai dar para a gente ler, mas eu queria ler agora um pedacinho da página 164. Fala, Júnior, o que você ia dizer? Horário. O horário, tá. Vamos só ler essa parte. Mas lê para nós o 64, oração dinâmica. 65, né, pastor? 165? Uhum. Para mim, na minha página, começa no final da 164. Mas não tem problema. Na sua 165 está ótimo. Oração dinâmica. Os chineses têm um ditado: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Sem dúvida, a pressão da perseguição tem aprofundado e intensificado a vida de oração da igreja chinesa. Foi um processo lento que começou depois do período de 1966 a 69 da Revolução Cultural. Uns poucos servos de Deus, movidos pela desolação espiritual que enfrentavam, começaram a orar por um avivamento. Insistiam em que os demais deixassem de lado seus temores e fizessem o mesmo. Esses pequenos grupos secretos de oração se transformaram em igrejas caseiras cheias do Espírito. Destituídos de líderes ordenados, levantaram-se líderes leigos para tomar seus lugares. O Espírito de Deus movia-se por toda a China, e igrejas caseiras surgiram em cada cidade e em incontáveis vilarejos. Mais uma vez, a nova igreja chinesa surgiu a partir da oração. E aqui vai contar várias outras histórias maravilhosas, não vai dar para a gente entrar nos detalhes, tá bom, meus irmãos? Deixa eu só ver aqui. Aqui. Leia para nós, depois desse tem um parágrafo, uma cidade, uma senhora, em algumas comunidades, esse parágrafo, mas... Em algumas comunidades, os cristãos se reúnem todos os dias para orar por seu país. Os que têm tido o privilégio de estar com eles falam do espírito de urgência que caracteriza suas orações. Alguém que realizou uma investigação acerca do crescimento das igrejas nas casas descreve a vida disciplinada de oração dos crentes como a característica principal. Não há nada de egocentrismo em sua forma de orar. Sua vida de oração engloba o mundo. Numa das cidades mais importantes da China, um grupo se reúne todo sábado às 9 horas da manhã até às 3 da tarde para orar e jejuar. Seu principal pedido é que as escolas bíblicas e seminários do Ocidente permaneçam fiéis à palavra de Deus. Oh, meu Deus. Meu Pai. Só aqui, meus irmãos, a gente vê o tamanho da nossa dívida que a gente tem com o mundo. Quem sabe a gente está aqui de pé por causa desses chineses. Estão orando por nós lá.
E aí é a hora da gente se preparar aqui para, quando o Espírito Santo falar, vai para tal lugar, a gente ir. Porque é maravilhoso poder ouvir um relato desse, que não tem motivação egoísta, se reúne só para orar, para que o povo de Deus continue sendo fiel. Fantástico, né, irmãos? Fantástico, tá bom? Vamos dar uma pausa aqui, meus irmãos, Ok. né? Essa parte, como eu disse para vocês, para mim é o ponto alto do material, tá bom? E a gente abre já já o último bloco. Querem fazer alguma pergunta? Falar alguma coisa? Não? Não. Então vou parar aqui a nossa gravação, tá bom?